Na realidade, adorar e servir a Deus, o verdadeiro, o Criador dos céus e da terra, é a experiência gloriosa daqueles que creem. Mas é triste quando nós percebemos quanto engano há no que diz respeito a adorar e servir a Deus. Primeiro, nós precisamos saber que Deus é espírito. O homem carnal não pode adorar nem servir a Deus. Para adorarmos e sermos verdadeiros adoradores, nós temos o ensinamento do próprio Jesus. Hoje, os falsos pastores e nas falsas igrejas, eles fazem o que chamam culto. Mas que tipo de culto? Estão cultuando o Deus único e verdadeiro? Estão adorando o Deus único e verdadeiro? Como e por meio de quê? Jesus, no Evangelho de João, no capítulo 4, deu-nos uma lição e trouxe-nos uma revelação sobre os verdadeiros adoradores e a graça da realidade da nova e eterna aliança. Porque muitos estão cultuando a Deus na velha aliança. Na velha aliança havia templo feito por mãos humanas, porteiros no templo feito por mãos humanas, músicos, haviam instrumentos, havia dízimos. Na velha aliança havia ofertas e sacrifícios de animais. Na velha aliança se apresentava a criança no templo, pois o templo simbolizava o corpo de Cristo, que viria como a igreja na nova e eterna aliança. Mas veja o que Jesus diz a respeito de adorar na nova e eterna aliança. A mulher samaritana perguntou a Jesus onde devia se adorar a Deus. Ela perguntou sobre se no monte ou em Jerusalém. Então Jesus disse assim no versículo 21 do capítulo 4. Leia você mesmo e confira. Mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para serem seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Portanto, na nova e eterna aliança, nós não temos um lugar físico feito para adorar a Deus. Você não pode cultuar a Deus mais segundo a velha aliança, com dízimos, com instrumentos, com porteiros, com ofícios, com sacerdote único, porque na casa de Pedro, todos os crentes são sacerdotes. É nação real. Qual é a realidade, então, do seu culto e da sua adoração? Pode
ser como a da mulher samaritana. Você pode estar adorando o que não conhece. Jesus disse a ela: vocês adoram o que vocês não conhecem. Vós adorais o que não conheceis. Por quê? Porque eu só posso adorar o que eu conheço. O Deus verdadeiro agora pode ser conhecido por nós, porque o Espírito Santo veio para o nosso espírito, para adorarmos em espírito e em verdade. Então, nós teremos uma realidade do Deus que é espírito no nosso interior, para que possamos adorá-lo. Adorá-lo como? Você vai marcar uma hora em que a igreja vai reunir e você vai adorar a Deus? Não, isto é uma maneira da antiga aliança. Na nova aliança, onde você for, onde você estiver, Deus está contigo. É Deus conosco, Emmanuel. O Espírito Santo está no seu espírito e você vai adorá-lo por meio de obediência, por meio de ouvir a sua voz e ter comunhão com ele. Lembram de Jesus fora da igreja de Laodiceia dizendo: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Portanto, você pode estar como uma igreja que deixa Jesus fora. Então Deus não pode ser adorado, porque ele não pode ainda entrar. E você deve estar muito ocupado, porque a igreja de Laodiceia é uma igreja que diz assim: nós somos ricos, não temos falta de nada. Veja os hinos que nós cantamos, veja os instrumentos que nós ensaiamos, veja tudo que nós fazemos. É o nosso culto de adoração a Deus. Culto falso, culto da carne, culto segundo o homem, culto que não é em espírito nem é em verdade, mas é invenção e engano do coração do homem. Você pode pular, você pode saltar, você pode até mesmo ser crucificado fisicamente, que você não pode adorar a Deus desta maneira, porque Jesus revelou que nós vamos adorar a Deus no nosso espírito. O Espírito Santo em Pentecoste veio para o espírito de todos os que creem, para que pudesse ser adorado em espírito e em verdade. Quando o Espírito Santo veio, o Pai veio, o Filho veio, Deus é único. Eles nunca se separaram, a não ser quando Jesus, como homem, por 3 horas, foi abandonado pelo Pai na cruz, para que sobre ele viesse toda a maldição, todo o pagamento e todo o preço do pecado. Então, na nova e eterna aliança, só podemos adorar a Deus em espírito e em verdade, e Deus está no nosso interior, no nosso lugar mais interior, no nosso espírito. Mas a maioria dos que creem nem sabe que tem espírito. Faz tudo segundo a alma, que a alma faz tudo segundo o pensamento, e acha que Deus aceita tudo. Mas cuidado, quando estamos lidando com as coisas de Deus e não fazemos segundo o espírito, e fazemos segundo a carne, ao invés de bênçãos, teremos maldição. Lembra de Davi trazendo a arca com o carro de boi? A ordem de Deus é que a arca deveria ser trazida pelos sacerdotes. Os bois tropeçaram. Os bois simbolizam o homem que serve. Quando Uzá foi segurar a arca, ele foi fulminado pela ira de Deus. Esta é uma lição que poucos prestam atenção. Estão tratando da igreja como uma arca qualquer, e que tudo pode ser feito segundo o homem escolheu, que Deus está aceitando. Deus não está aceitando esta adoração. Jesus já revelou e disse: a hora é agora, a hora veio, agora os verdadeiros adoradores. Você pode ser um falso adorador. Você pode estar participando de um falso culto. Pode ser muito bonito e maravilhoso aos olhos dos homens,
mas jamais terão a experiência do Deus único e verdadeiro. Preste atenção no ensinamento de Jesus. Não coma, não creia no que o homem diz. Muitas vezes ele diz, como o culto foi maravilhoso. Como tivemos uma reunião abençoada. Como o Espírito Santo operou. Tudo engano e mentira. Há espíritos enganadores neste meio. Lembre-se, você pode estar adorando o que não conhece. Volte para as Escrituras, ouça o que Jesus ensinou, ouça sua voz, como Deus ordenou, faça conforme a sua palavra. E quando nos reunirmos, e como Jesus disse, o Espírito ensinará todas as coisas. Não se preocupe. Como reunir? Não se preocupe. O Espírito, ele moverá, revelará e encherá sua casa, a igreja, cada membro do corpo, cada pessoa que crê, encherá para ser adorado em espírito e em verdade. Na igreja, coluna e firmeza da verdade, onde há o testemunho do Cristo ressuscitado e aquele que veio para cada um de nós. Deus está no seu espírito para que você possa adorar com obediência, humildade, santidade e serviço de oração e de ouvi-lo e ser direcionado por ele. Que a graça e o amor de Jesus Cristo estejam com você e que todos cheguem a ser verdadeiros adoradores. Amém.